Salada Cultural. Olá, meu nome é Márcio Andrade e este é o Salada Cultural, podcast que aborda tudo que envolve cultura, seja cinema, TV, música, literatura, quadrinhos ou a mistura disso tudo. Aqui eu conto histórias e curiosidades que talvez você já ouviu, mas não custa reforçar. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para mais uma edição. A TV aberta no Brasil, muitos anos antes do streaming e da popularização da TV por assinatura, seguiu uma grade de programação de acordo com a faixa etária da família brasileira. De manhã, costumavam ser os programas voltados às crianças, com competições, desenhos animados e apresentadoras com roupas tão menores quanto a idade de quem assistia. À tarde, a programação era voltada para os jovens adultos, idosos que gostavam de receitas culinárias e pessoas, sejam homens ou mulheres, que após os afazeres domésticos passavam o fim de tarde assistindo novelas e filmes repetidos. À noite, o chamado horário nobre era reservado para os, abre aspas, trabalhadores em geral, fecha aspas, que chegavam de seus compromissos de pessoas assalariadas, jantavam, assistiam o noticiário do dia, as novelas líderes de audiência e os filmes exibidos pela primeira vez na televisão. Esse tipo de grade de programação era seguido à risca por quase todos os canais. Hoje, dessa programação em TV aberta, os programas infantis foram extintos. Antes, uma grande fonte de renda de todos os canais, por conta dos anúncios de brinquedos, alimentos e outros produtos voltados ao público que não pagava contas, e que eram exibidos nos comerciais veiculados entre programas e desenhos animados, deixou de ser rentável a partir da criação da Resolução número 163, de 2014, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, que proíbe a publicidade infantil, ou seja, toda propaganda que se dirija diretamente à criança, algo como um comercial de uma boneca que no final o locutor possa dizer, abre aspas, peça para sua mamãe e o seu papai comprar para você, fecha aspas, porque, segundo a lei, a publicidade infantil não pode associar crianças e adolescentes a situações incompatíveis com sua condição. Um exemplo prático e histórico que hoje não seria veiculado de jeito nenhum é a famosa propaganda da tesoura do Mickey Mouse, facilmente encontrada no YouTube, em que uma criança insuportável, e eu posso dizer que ela é insuportável porque eu já achava ela assim quando eu tinha a idade dessa criança, que mostrava sua tesourinha do Mickey e falava, abre aspas, eu tenho, você não tem, fecha aspas. Com isso, perdeu-se o interesse em criar programas voltados para o público infantil na TV, algo que as crianças de hoje não devem sentir falta, já que eles e elas têm um leque de opções muito maior, em plataforma de streaming ou no YouTube. Vide as galinhas pintadinhas, os Lucas Netos e os Baby Sharks criados e consumidos a cada segundo. Mas neste Salada Cultural, me debruço na época em que ainda eram feitos programas infantis. Falo de um em específico, feito de uma forma fora do comum, principalmente para o período em que apareceu na TV brasileira, quando a moda eram programas apresentados por jovens mulheres, geralmente loiras. Eu estou falando do programa TV Colosso, uma atração que acaba de completar 30 anos de sua estreia e que bebeu de diversas fontes, desde Muppet Show até história em quadrinhos. Uma atração que inicialmente seria um tapa-buraco de 4 meses e durou 4 temporadas, além de 3 especiais para a televisão, 3 discos, um filme para cinema, gibis, jogos de videogame e inúmeros outros produtos. Uma história que envolve muitos fantoches, uma conceituada coreógrafa, pelos caninos importados e manhãs muito divertidas. E aí, bateu forte a nostalgia? Então continua, que tem mais. Começou Salada Cultural. Salada Cultural. A Globo vira e mexe, mexe com você.
TV Colosso. Acorde na companhia dos novos astros da TV, bonecos super espertos e os desenhos que têm tudo a ver com a garotada. Você não vai largar esse osso. Estreia amanhã, 8 da manhã. O ano era 1993. A programação matinal da TV Globo estava para ter uma reformulação que há muito tempo não tinha. O Show da Xuxa, programa apresentado por Xuxa Meneghel desde junho de 1986, havia terminado em dezembro do ano anterior. Não por baixa audiência, longe disso. O programa se mantinha líder absoluto em todas as suas 7 temporadas. O real motivo do final da atração era para que a apresentadora tivesse mais tempo para promover sua carreira internacional, já que Xuxa apresentava programas e vendia discos também na Argentina, Espanha e ainda naquele ano iria estrear nos Estados Unidos. Para aquela temporada, Xuxa iria apresentar na Globo apenas um programa dominical, chamado apenas de Xuxa, voltado para toda a família, com 1 hora de duração e exibido à tarde, antes do Domingão do Faustão. Em seu lugar, José Bonifácio de Oliveira, o Boni, então diretor de programação da TV Globo na época, pensou em colocar alguém semelhante a Xuxa, mas não uma novata. Sua aposta? A jovem apresentadora do programa Clube da Criança da TV Manchete, Angélica. Angélica, que alcançou sua fama apresentando desde 1987 uma versão semelhante ao Show da Xuxa na TV concorrente, e aí vale destacar que o programa na Manchete foi o mesmo em que Xuxa estreou como apresentadora em 1983, era a substituta dos sonhos no horário das manhãs da Globo. O que lhe impedia de iniciar logo naquele início de 1993 na TV da família Marinho era seu contrato com a TV da família Bloch. O contrato de Angélica com a Manchete terminava em agosto de 1993 e a TV Globo, pelo menos até pouco tempo atrás, usava da prática da boa vizinhança, não fazendo propostas a estrelas de suas concorrentes enquanto seus contratos com estes ainda estavam vigentes. Para tapar esse buraco na programação enquanto não fechavam o contrato com a possível estrela nas manhãs globais, Boni resolveu deixar essa batata quente para seu filho, que também se chama José Bonifácio de Oliveira, mas é mais conhecido como Boninho, diretor da emissora desde 1984. Boninho, pensando que não colocaria outra apresentadora provisória no horário, que vinha também com a malfadada experiência que foi o programa de Sérgio Malandro, exibido antes do Show da Xuxa na temporada de 1992, resolveu inovar, criando algo que nada parecia com o que era feito, em nenhum canal. Ok, talvez na TV Cultura, mas em nenhum canal comercial. Salada cultural. Para formular a ideia do que se tornou a TV Colosso como nós acima dos 30 anos conhecemos, Boni pai apenas disse para Boni filho que queria algo semelhante à série norte-americana Família Dinossauros, que fazia enorme sucesso na época. Se você não sabe o que é a Família Dinossauros, tem essa série completa no Disney Plus, e eu recomendo muito, menos o último episódio, mas isso eu conto outro dia. Tendo como base a Família Dinossauros, com seu estilo de bonecos animatrônicos e fantoches, Boninho resolveu correr atrás de quem ele sabia que poderia criar algo nesse sentido no país. Os artistas Luiz Ferré e Beto Dornelles, que faziam parte do grupo Sem Modos, depois rebatizado para Criadores e Criaturas, grupo este especializado em manipulação de bonecos. Eles já eram conhecidos de Boninho, porque já trabalharam com ele no programa Clipe Clipe, em 1984, atração em que tinha bonecos que apresentavam os videoclipes de artistas de sucesso da época. Luiz Ferré, em entrevista ao portal UOL, afirma que, como era um projeto provisório para 4 meses, eles tiveram uma liberdade criativa muito grande. E dessa liberdade criativa, eles tiveram a ideia de ter cachorros, porque, segundo eles, todo mundo gosta de cachorros.
que estariam operando uma nave espacial e dessa nave comandavam um canal de TV. Para aqueles que lembram ou podem até pesquisar, quando mostrava o plano aberto da estação da TV, onde aconteciam as histórias da TV Colosso, ela realmente tinha um formato que lembrava uma nave. Após muito pensar, eles acharam melhor abortar a ideia de nave e manter apenas os cachorros comandando um canal de televisão, com tudo que deve ter em uma programação televisiva: um noticiário, uma novela, um show de variedades, um programa para os jovens e muito mais. Tudo feito por cachorros. Cada episódio da TV Colosso teria um tema único, dividido por esquetes que intercalavam com os desenhos enlatados apresentados no horário. Por exemplo, se o tema fosse História do Brasil, os cachorros a cada bloco fariam pequenas histórias satirizando momentos históricos, como uma entrevista com Pedro Álvares Cabral no telejornal, a novela canina sendo transportada para o dia da independência e por aí vai, sem compromisso com a realidade, apenas com a piada. Aí percebe-se que eles atiraram na família Dinossauros e acertaram no Muppet Show, clássica série da metade da década de 1970, feita pelos mesmos criadores do programa dos dinossauros, em que o sapo Caco comandava uma espécie de programa de variedades. E, só para constar, foi uma mira muito acertada. Salada cultural. A carrocinha levou 10 cachorros uma vez, o cantor, o Chico Lata e o suave Guinês. Com a ideia posta e aprovada, foi seguido o recrutamento de redatores para a criação das esquetes. E é nessas horas que se percebe como é bom ter salvo contatos valiosos. Ferré e Dornelles resolveram apostar em quem entende de piadas curtas e certeiras. Por isso, chamou para cuidar do roteiro os cartunistas Luiz G., Angeli, Glauco, Adão Iturus Garray, Fernando Gonzalez e Laerte, sendo que ela, no primeiro ano do programa, tornou-se diretora de redação. Junto deles, ainda tinha o redator Valério Campos. Pelo histórico de criação de suas tiras usarem de humor ácido e muitas vezes proibido para menores, Laerte, na época, em entrevista ao Jornal do Brasil, disse, abre aspas, nosso único cuidado é não ficar falando de códigos e fazendo piadas sobre bolsa de valores ou medidas econômicas, e evitar o humor meio amargo, ligado à maturidade. Fecha aspas. Isso não significa que eles foram para um caminho ligado ao didatismo. Longe disso. Seus roteiros pegavam justamente o que podemos chamar de ritmo das piadas das clássicas tiras de jornal, onde se apresentava a ideia em um primeiro quadro, o desenvolvimento da ideia no segundo quadro e a piada vinda dessa ideia no terceiro e último quadro. Eles colocavam mais fermento nesse ingrediente satírico e pronto. Assim se criava a esquete da TV Colosso entre um desenho animado e outro. Parece uma receita simples contando dessa forma, mas não é. Por isso, todo o reconhecimento ao roteiro da TV Colosso como peça fundamental para seu sucesso. Salada cultural. Beto Dornelles, em entrevista ao UOL, acredita que o fato da TV Globo querer um programa provisório para tapar o buraco deixado por Xuxa enquanto a Angélica chegava era um pouco de lenda, pelo investimento que fizeram. Para se ter uma ideia, para a confecção da personagem Priscila, a Sheepdog produtora da TV Colosso, que era uma boneca de mais de 2 metros, foi importado aplique de pelos de uma fábrica de Boston, especializada em criação de criaturas para séries e filmes de Hollywood. Para dar vida a essa personagem, era necessário o trabalho de 4 pessoas. Uma vestia a fantasia, uma dublava a cadela e outras 2 eram responsáveis pelas movimentações da boca e das sobrancelhas. Para cuidar da direção de movimento, não só dessa personagem, mas também de outros que tinham o mesmo tamanho e dificuldade de locomoção por conta do tamanho da fantasia, chamaram a renomada bailarina e coreógrafa Deborah Cocker.
Olha, vendo todo esse investimento e puxando na memória aquele início de 1993, com a situação financeira que o Brasil passava na época, tendo um presidente que tinha acabado de renunciar acusado de corrupção e a inflação acima dos 100% ao mês, fica realmente difícil de acreditar que foi pensado como uma atração provisória mesmo. Salada cultural. Foram criados cerca de 28 bonecos para a atração, sendo que muitos eram reutilizados para fazer mais de um personagem, totalizando cerca de 50 personagens diferentes. Dos que podemos chamar de protagonistas, temos a personagem Priscila, a sheepdog que se tornou a cara da TV Colosso. Inicialmente ela foi pensada como um cão macho, quando a ideia ainda era a de cachorros em uma nave espacial, sendo que ela seria o capitão dessa nave. Ao mesmo portal UOL, Luiz Ferré contou como surgiu a ideia de mudar o sexo do animal. Abre aspas. Tinham 3 figuras femininas que eu gostava muito: a produtora, a maquiadora e a produtora de casting. Quando a gente começou a pensar no roteiro, viu que estava faltando essa figura feminina que está lá dentro, que manda em todo mundo. Fecha aspas. E assim surgiu Priscila. Para o dono da TV, foi criado o cão chamado JF, que ao lado do assistente e puxa-saco oficial Capachão, comandavam a TV. Na parte técnica do canal, tinha um bulldog chamado Borges, que ficava na sala de controle e enfrentava problemas com as pulgas que viviam dentro dos circuitos eletrônicos da emissora. Vale destacar os vira-latas, 3 ajudantes gerais, todos com o nome de Gilmar, que eram os faz-tudo da emissora. Meros coadjuvantes, aos poucos, graças ao sucesso, ganharam mais espaço, e um deles até virou super-herói, o Supercão. Outro destaque é o personagem Thunderdog, inspirado no apresentador Thunderbird, que fazia sucesso na recém-inaugurada MTV Brasil. Esses são só alguns dos personagens da rica matilha da TV Colosso. Salada cultural. Para as vozes dos personagens, também escalaram quem melhor entende de dublagem. Uma equipe formada pelos mais reconhecidos dubladores foi escalada. A direção de dublagem ficou a cargo de Mário Jorge, conhecido pelas vozes tupiniquins dos atores Eddie Murphy e John Travolta, que na TV Colosso ficou conhecido na voz do Gilmar. Mônica Rossi foi a voz da Priscila, sendo também conhecida pelo trabalho de dublar as atrizes Julia Roberts e Demi Moore, e a personagem Lois Lane nas animações do Superman. Garcia Jr., sendo o dublador do JF nas suas 2 primeiras temporadas, e também reconhecido pelas vozes do He-Man, do Arnold Schwarzenegger e do James Bond de Daniel Craig. Mauro Ramos deu voz ao Borges e ao Capachão, mas também é reconhecido como o Javali Pumba e a segunda voz do Shrek. Márcio Simões ficou com a voz do apresentador do Jornal Colossal Walter Gate, e você pode ouvir sua voz também como o Samuel L. Jackson nos Vingadores, além do Patolino. Estes que citei são os mais conhecidos. Tiveram outros dubladores compondo o elenco, e todos varavam a noite dublando o que já estava gravado, já que as vozes entravam só depois. Segundo Mônica Rossi, em entrevista ao site Notícias da TV em 2017, a equipe de dublagem chegava na TV Globo às 8 da noite e ficava até as 2 ou 3 horas da manhã do dia seguinte, dublando o máximo que conseguiu. Essa foi a maratona diária feita pela equipe de dublagem nos primeiros meses do programa. Com o tempo também foi melhor trabalhado o timbre de voz de alguns personagens, para se diferenciar entre eles, já que os dubladores faziam mais de um cachorro. Percebe-se isso com o Gilmar de Mário Jorge, que inicialmente tinha uma voz típica de malandro carioca e depois ficou com um timbre mais, por assim dizer, fofo. Salada cultural. Bom dia, Borges! E um bom dia pra você também, Gilmar! Bom dia, galera! A estreia da TV Colosso aconteceu em 19 de abril de 1993, às 8 da manhã. Divulgado como uma das atrações principais daquele início de ano na TV Globo, o Jornal do Brasil publicou no dia seguinte da estreia uma crítica feita pela jornalista Marília Martins,
dizendo que a atração tinha altos e baixos, sendo os pontos altos a seleção de desenhos animados e a criação do universo canino em uma estação de TV. E os pontos baixos são a escorregada na dublagem, que repetia timbres vocais em diversos personagens, e o fato de que, abre aspas, a nova estrutura do programa não tem maleabilidade da anterior, com convidados de auditório. Multiplicou-se o número de personagens para servir de peças de encaixe no intervalo entre desenhos. Fecha aspas. Para as crianças, esse comentário era irrelevante e a audiência correspondeu ao esperado, com uma pequena diferença entre os números que o show da Xuxa alcançava há menos de um ano. O sucesso da atração, que mantinha a TV Globo líder no horário e com folga, fez com que o tempo de TV do programa fosse aumentado em menos de 2 meses no ar. Antes, o tempo somado entre esquetes da TV Colosso, apresentados antes dos desenhos animados, era de 22 minutos. Com a repercussão positiva da atração, esse tempo de tela aumentou para 45 minutos, aumentando também o número de redatores da atração, que de 7 profissionais passou a ter 11 trabalhando no texto do programa. Aqui eu coloco uma lenda que ninguém confirma e tampouco desmente. Dizem que até o escritor, humorista, cartunista, tradutor e roteirista Luiz Fernando Veríssimo, sim, ele mesmo, chegou a contribuir com um ou outro roteiro da TV Colosso. Desculpe, mas isso eu quero acreditar. Salada cultural. Por conta desse sucesso, a TV Colosso no final daquele ano ainda lançou um disco, com os personagens sendo tema de músicas cantadas por Zeca Pagodinho, Torquato Mariano, Marcos Valle, Sandy Júnior e muitos outros. Rendeu um especial de Natal e não só se manteve na grade da programação de 1993, mas nos 3 anos seguintes, rendendo outros 2 discos, sendo um solo da Priscila, outros 2 especiais, sendo um de Natal e outro de Dia das Crianças, jogo de videogame do Master System, álbum de figurinhas, revistas em quadrinhos lançadas pela Editora Abril, o filme Super Colosso com Priscila e companhia dividindo a tela com os atores Marcelo Serrado e Luana Piovani, e uns 100 números de produtos licenciados, de kit de festa infantil a shampoo. Opa, calma aí. E aquela promessa da Angélica ir para a TV Globo em agosto de 1993? Pois é, não aconteceu. A loira do voo de táxi preferiu a proposta de Silvio Santos e foi para o SBT em agosto daquele ano. Angélica só foi para a Globo 3 anos depois, estreando seu programa Angel Mix e a novela Caça-Talentos em setembro de 1996, dividindo o horário da manhã com a TV Colosso, que ficou no ar até 2 de janeiro de 1997, saindo sem uma explicação oficial, talvez para não desgastar a fórmula, deixando assim o horário livre para a Angélica seguir naquela promessa de anos atrás. Salada cultural. Com isso, da TV Colosso ficou apenas a lembrança do programa. Hoje, trechos da atração são facinhos de achar no YouTube, inclusive alguns em ótima qualidade. Dá pra matar a saudade, mas não nas manhãs de segunda a sexta-feira, porque a maioria que assistiu hoje trabalha e a chefia pode não gostar de ver você tendo esse rompante de memória afetiva no horário do expediente. Até pode, se ele ou ela também sentir saudade da TV Colosso. Só não recomendo fazer uma maratona de vídeos do programa até a hora do almoço. Vamos manter o compromisso do ganha-pão, né, gente? Attention, Général du matin à Promet, Salamé, Étoile. O Salada Cultural fica por aqui. Este podcast tem pesquisa, roteiro, produção, edição e apresentação deste que vos fala, Márcio Andrade. Pode me chamar no Instagram, no @MárcioAND, para falar sobre os episódios, sugerir temas ou correções. Se você gostou do podcast, manda para seus amigos, primos, conhecidos, vizinhos, chegados e quem mais quiser. Se você não gostou, desculpa qualquer coisa. Até a próxima!